Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico e comente os temas que vamos ter em debate. Rui Pinto estava preso preventivamente desde 22 de março de 2019. Aceitou colaborar com a Polícia Judiciária e, por isso, os 12 discos rígidos do alegado hacker estão agora à disposição dos investigadores. Que efeito pode ter esta colaboração, nomeadamente para os processos judiciais em torno do futebol português? Este vai ser o tema da primeira parte do programa desta semana. Vamos ainda olhar para a solução dos jogos à porta fechada em Portugal e perceber quanto vão perder os clubes, mesmo que se cumpram as 10 jornadas que faltam para o final da Liga. Duas boas-vindas à nossa convidada, Ana Gomes, jurista e ex-eurodeputada. Muito obrigado, Ana Gomes, pela presença neste Jogo Económico. Agradeço também a presença de João Marcelino, Luís Miguel Henrique e Diogo Luís. Muito obrigado. Vamos então começar este Jogo Económico. Ana Gomes, vou começar então por si e por lhe perguntar se assistimos a um momento absolutamente histórico com esta solução de colocar um alegado hacker a colaborar com a Polícia Judiciária e com as investigações. Olá, bom dia. Eu reservo normalmente o adjetivo histórico para coisas realmente absolutamente de impacto extraordinário. Portanto, eu não usaria esse... Coloca aí algumas reservas. Mas, sem dúvida que ele, aos olhos da própria opinião pública, parece como uma mudança de viragem na atitude relativamente a whistleblowers, a pessoas que podem ter um papel no alertar das autoridades e no ajudar as autoridades a ir atrás da grande criminalidade, e designadamente da grande criminalidade de colorinho branco, que é que está por detrás do tipo de crimes que foram expostos pelo Rui Pinto, quer no Football Leaks, quer no AnaLeaks, quer no Malta Files e o que mais que se sabe. Eu suponho que isto é também significativo da parte das autoridades do reconhecer que essa ajuda pode ser muito importante para as próprias autoridades, para os fins que elas perseguem. Porque, no fundo, havia aqui um sinal completamente contrário, que tinha sido dado com a extradição e depois a prisão preventiva de Rui Pinto, portanto, tão prolongada, que era que se valorizava mais o outro tipo de crimes que se imputa a Rui Pinto, ou seja, o acesso ilegal, a violação de correspondência, por aí fora. E até o tal crime de extorsão na forma tentada, que era o único que justificava de resto a prisão preventiva, porque nenhum dos outros crimes justificaria a prisão preventiva nos termos da lei portuguesa. Eu suponho que isso, portanto, a viragem não é apenas aos olhos da opinião pública, mas é de facto na atitude das próprias autoridades. E vem na linha do que vários expoentes dessas autoridades foram dizendo ao longo deste tempo, escrevendo. Eu lembro sempre o importante artigo da procuradora Maria José Morgado, logo no princípio da prisão do Rui Pinto, no Expresso, que se chamava significativamente o amigo hacker, reconhecendo que, sobretudo quando a criminalidade de colorinho branco hoje utiliza os meios digitais para facilmente fazer transferências, basta carregar num botão de dinheiro, de somas massivas daqui para o outro lado do planeta, e no fundo pôr-se escandalosamente a gozar com as próprias autoridades, é de facto importante para as autoridades saberem tirar partido destas pessoas que têm capacidades especiais e que podem ajudar as autoridades e que não querem fazer outra coisa do que ajudar as autoridades. Porque o Rui Pinto sempre disse que justamente recorreu aos esquemas públicos do Football Leaks, etc., porque depois de estar farto de fazer denúncias, os canais que a própria polícia tem e o Ministério Público tem para denúncias anónimas e ver que não acontecia nada. Portanto, eu penso nesse aspecto, sim, é uma viragem e espero que tenha consequências, justamente na colaboração, que agora alargada, não apenas àqueles 2 registros
portanto, suportes digitais a que a polícia já tinha acesso, que já estavam desencriptados, e que o Rui Pinto, aliás, já tinha partilhado com autoridades de outros países, que tinham ido ter com ele, a Hungria, com quem ele estava a colaborar, como podia ter estado a colaborar com as autoridades portuguesas se elas o tivessem ido procurar para esse mesmo efeito. E agora, felizmente, que as vias dessa colaboração estão abertas, pois o acesso das autoridades será a muito mais documentação, e eu não sei se o próprio Rui Pinto tem ideia de tudo o que lá tem, tudo o que lá está. Eu pessoalmente não sei, como de resto também não sabia o que é que estava nos tais 2 registros. O que sabia era o que veio no Football Leaks e o que depois se foi sabendo através dos chamados Malta Files e recentemente dos Luanda Leaks. E no caso dos Luanda Leaks, ainda a precisão vai no adro, porque obviamente o consórcio de jornalistas só explorou um ou outro ângulo do manancial de informação dos chamados Luanda Leaks. João Marcelino, pergunto porque é que foi tão tardio este entendimento entre o Rui Pinto e as autoridades portuguesas, quando já sabia que o Rui Pinto já estava a colaborar com outras autoridades, nomeadamente europeias? Bem, porque é que foi, não sei. Sei é que faz todo o sentido que a investigação desenvolva o seu trabalho nestas 2 vertentes. Ou seja, por um lado, investigar Rui Pinto para saber se ele cometeu algum ilícito e, por outro lado, aproveitar o manancial de informação que ele foi recolhendo para perceber se há aqui matéria para investigações. E o que nós estávamos era perante uma situação original, à luz da justiça portuguesa, todo o material que Rui Pinto tinha reunido não podia ser utilizado, mas, por outro lado, aí está tudo aquilo que aconteceu no âmbito dos Luanda Leaks. Não podia ser utilizado na esfera desportiva e, no entanto, nós sabemos que o Manchester City ficou fora da Liga dos Campeões, não vai ficar nos próximos anos, por causa disso e disso, e aconteceram mais coisas. E, portanto, faz todo o sentido. Eu não sei porque é que demorou tanto tempo, mas fico satisfeito que este passo tenha sido dado e agora espero que, obviamente, a Justiça faça o seu trabalho e que, se houver mais matéria, e provavelmente haverá, no sentido de desenvolver investigações nesta ou noutras áreas, porque não estamos a falar só de desporto e estamos a falar só de futebol, de economia, estamos a falar de... Bem vimos com o Luanda Leaks. Estamos a falar de criminalidade, como a doutora Ana Gomes falava, pelo banco, mas altamente organizado e, portanto, faz todo o sentido que estas pessoas sejam utilizadas no mundo inteiro para esse combate, sempre que o seu contributo seja relevante. Luís Miguel Henrique, vendo aqui o outro lado da questão, abre-se aqui um precedente ao colocar uma figura como o Rui Pinto a colaborar com a justiça portuguesa. Portanto, a partir daqui já não há volta atrás. Deixa-me fazer aqui uma nota prévia, dizendo que, como sou advogado inscrito na Ordem, e porque às vezes me esqueço, ou as pessoas tendem a tirar ilações das palavras, tem que ter algum cuidado em falar de algum caso em concreto, por causa da questão do deontológico. Contudo, eu gostaria de dar aqui o meu contributo pela profissão que tenho e pelo trabalho desenvolvido nos últimos anos, e para dizer, se me fizesse a minha pergunta, porque é que só agora, eu tenho uma teoria baseada, volto a dizer, em algumas 2 décadas de trabalho. Uma é de que as nossas autoridades judiciais são muito ortodoxas. E quando digo muito ortodoxas, são muito trancadas e muito fechadas num determinado modelo de trabalho. É no modelo de pensamento, muito rígido. Só que se andarmos um bocadinho historicamente para trás, mesmo o comportamento do CIAP e, por exemplo, o que foi a Operação Furacão, a maneira como a gestão foi feita da Operação Furacão não é uma coisa confortável dentro do campo da magistratura, nomeadamente do Ministério Público. Portanto, há aqui um primeiro momento, que é perceber que, culturalmente, dentro daquilo que é o sistema judiciário e do Ministério Público em particular, há situações que não são tranquilas e não são pacíficas. Número 2, claramente percebe-se que o Ministério Público e o Ministério da Justiça quis ser ele a escolher o momento em que poderia fazer e não por pressões exteriores. Fica nitidamente com a sensação que há também uma gestão política do timing em que decidem avançar e depois há outras coisas que nós não sabemos, é como é que foram as negociações entre o advogado do Rui Pinto e a própria Polícia Judiciária e o Ministério Público. Não conhecendo essa parte, dá claramente para perceber, a questão da cultura do Ministério Público, não é um assunto pacífico, contrariamente a outros países e outras jurisdições em que isso é frequente. Há um filme que retrata um bocadinho o comportamento do FBI, que é aquele filme do DiCaprio e do Tom Hanks, que eu apanho-me se puderes, em que
há que perceber que a indústria legal, financeira, a indústria bancária está sempre um passo à frente daquilo que são as autoridades. E então há que perceber as limitações que as autoridades têm e que os comportamentos deles são reativos. Sempre que se fecha uma porta, o resto da indústria criminosa abre outra. E rapidamente se percebe que em um mês, um ano, dá para fazer muita coisa. 5, 6 anos, então, é outro mundo, é outro momento que as autoridades, quando aprendem aquilo que já está feito, esse know-how já não existe. É como se fosse um software, tu ainda usas o Windows 4.0 e os outros já estão no 10 ou no 9. E esta é um bocadinho a situação que acontece. Em relação àquilo que me perguntas em concreto, eu acho que, disfarçadamente, ocultamente, muitas das vezes, em várias divisões do Ministério Público e da Polícia Judiciária, esta colaboração com os elementos, digamos, do outro lado da barricada já existe. Não existe de forma tão explícita, não existe de forma tão assumida. Quem trabalha neste meio sabe que isso acontece, mas acontece entre portas, não acontece de forma tão escancarada e isso foi um problema na gestão pública da imagem e da cultura do Ministério Público. Se isso vai permitir para a frente fazer algo, sim, se isto tiver resultados. E esta é que é a parte mais importante. Vai haver aqui duas teorias, quem defende e quem não concorda com o que está a ser feito. Se houver resultados práticos que possam servir a tese de quem defende este comportamento, sim, poderá eventualmente criar-se aqui uma cultura diferente para a frente. Se porventura esses resultados não aparecerem de forma concreta, iremos estar a dar razão àqueles que houve um conjunto de violações processuais e de princípios e que porventura os meios não justificaram os fins. Diogo Luís, esta mudança da medida de coação de Rui Pinto pode mudar alguma coisa nos processos que estão a ser investigados? Olha, não sei. Temos partido do pressuposto, eu não conheço a informação que está nos 14 discos rígidos, não tenho noção se a informação que contém atos ilícitos ou não, eu acho que ninguém tem. E, portanto, como tal, eu continuo na mesma, não é uma área que eu domino totalmente, não domino os processos. A verdade é que o que me parece é que se puder contribuir para que exista maior transparência na economia portuguesa como um todo, e não só no desporto ou não só no futebol, porque nós estamos a falar aqui do desporto, mas atenção que isto abrange os vários quadrantes, os vários setores que existem na economia portuguesa. E como tal, se contribuir para que exista mais transparência, se contribuir para que as pessoas tenham mais receio de cometer atos ilícitos, percebam que podem ser julgados, que podem ser culpabilizados, eu acho que é uma situação positiva. Agora, a forma como isto vai andar ou não sei, a verdade é que nós já temos tantos e tantos casos e se calhar, pelo aquilo que vamos analisando, percebemos que existem provas para que os casos tenham uma forma mais rápida de atuar e acabam por não acontecer, porque as pessoas andam cá fora e nós vemos que muitos, se calhar, tiraram proveito de milhares ou de milhões de euros que saíram dos cofres ou que saíram de todos nós, dos nossos impostos, e a verdade é que nada aconteceu. E, portanto, o que eu espero é que, se houver informação, que se investigue e que se investigue com rigor e que, no limite, que seja um exemplo para o futuro, para que as pessoas percebam que quem comete atos ilícitos acaba por ser culpabilizado e acaba por ter as suas consequências. Porque o que me parece, e eu se calhar sou o mais novo aqui dos quatro que estamos a comentar estes assuntos, a ideia que eu tenho é que Portugal é o país fantástico para todos aqueles que cometem crimes, porque a verdade é que passam despercebidos, cometem os crimes, passado 1 ou 2 anos já ninguém se lembra e eles andam impávidos e serenos com os cofres cheios. Não é isso que eu quero para os meus filhos naturalmente e, portanto, é esse, espero que as autoridades sigam um exemplo diferente e que efetivamente comecem a tomar aqui outro rumo. E depois também destacar aqui um ponto importante. Quando tu perguntaste se era uma situação histórica, Ana Gomes, eu não acho que seja histórica, eu acho que é importante dar esse passo, mas atenção, destacar aqui um ponto, eu não quero que os meus filhos no futuro andem a vasculhar sem ter autorização a correspondência de outras pessoas com o intuito de depois poder fornecer alguma informação às autoridades. Portanto, claramente não é um exemplo. Não é um exemplo e o Rui Pinto tem que ser julgado pelos crimes que cometeu, mas se tiver na sua base informação que pode ser útil para as autoridades, pode ter atenuantes naquelas que sejam as suas penas e, portanto, desse ponto de vista, sim. Agora, não vamos olhar para o Rui Pinto como um exemplo, porque claramente não é um exemplo, por exemplo, que eu pretenda para os meus filhos. Ana Gomes, o João Marcelino falou há pouco de um aspecto muito interessante, o facto da UEFA ter desencadeado uma investigação a partir de documentos que foram revelados pelo Football Leaks e por Rui Pinto.
e que levou a que o Manchester City fosse castigado com uma ausência de 2 épocas da Liga dos Campeões. O que lhe pergunto é se esta colaboração com o Rui Pinto vai obrigar a que as autoridades desportivas em Portugal também tenham que investigar, se calhar, situações que já estariam arquivadas. Bom, eu devo dizer que não sei nada de futebol e das autoridades desportivas e não tenho muita confiança nas ditas autoridades, porque de facto é um mundo que parece estar justamente infiltrado e ser manipulável pela criminalidade organizada da que estamos a falar, que não é apenas ligada aos crimes fiscais, é também ao branqueamento de produto de outro tipo de criminalidade ainda mais pesada. Portanto, não é das autoridades portuguesas que eu espero, do futebol, que eu espero alguma coisa. Nem se calhar é das europeias, embora confrontadas com determinados dados, como aconteceu já com o caso do Manchester, pois elas tenham obrigadas a medidas no plano nacional. Eu acho que é das autoridades judiciais, em última análise, que eu vou esperar de facto uma atitude. E também aqui não vou ter muitas ilusões. Boa parte da vicissitude deste caso Rui Pinto, pela ação e pela inação, tem a ver com o facto de também o setor judicial e policial estar infiltrado pelas redes criminosas, não tínhamos ilusões. E essa é uma das razões porque há essas situações que ainda agora eram referidas pelo último interveniente que deixam os cidadãos muito desconfortáveis, em impunidade com que se passeiam determinadas pessoas, não obstante terem sido expostas, designadamente pela imprensa, como criminosos, e nada a acontecer. E nada acontece porque muitas vezes não é apenas a incompetência que explica, são de facto esquemas de infiltração. Eu continuo a fazer aquela pergunta, eu não consigo perceber porque é que as autoridades portuguesas não se moveram, como se moveram, por exemplo, as francesas ou as belgas ou as holandesas, que foram ter com o Rui Pinto a partir do momento que as informações sobre o Football League estavam cá fora, e moveram-se por causa de uma queixa da Diane. Mas o que é a Diane? Continuo eu a perguntar. E eu suponho que para qualquer pessoa que está no meio do futebol, mas mesmo não estando, percebe que a DOIA não é uma organização impoluta, está a ser investigada em Espanha, não tem sequer sede em Portugal, tem sede em Malta e em Londres, e tem por trás um grupo cazaque muito duvidoso, etc. E porquê é que isso fez mover as autoridades portuguesas até hoje? Nós sabemos que obviamente não era apenas a DOIA era a frente, digamos, e por trás estavam os poderosos interesses infiltrados, não só em vários clubes, mas em vários meios da nossa sociedade, e aqui não posso também descartar, por exemplo, o papel dos enablers, dos chamados enablers, dos intermediários, que são frequentemente quem concebe, quem faz a orquestração, a engenharia de todos os esquemas financeiros que servem à criminalidade organizada para branquear o produto dessa criminalidade, que são os advogados, os consultores. Eu não tenho dúvida nenhuma que boa parte do encarniçamento contra Rui Pinto em Portugal tem a ver com o papel de certos escritórios de advogados na orquestração desses esquemas, para interesses que eles sabiam que eram corruptos e muitas vezes envolvendo conflitos de interesses e a própria prática de atividades criminosas por parte desses profissionais, e não só os advogados, consultores diversos, financeiros, etc. Nesse aspecto o Luanda Leaks é muito ilustrativo, quer dizer, vemos consultoras e advogados portugueses a conceberem, por exemplo, projetos de decreto-lei para Angola ou de leis para Angola, para, por exemplo, expropriar populações e deixar, por exemplo, à filha do ex-presidente, a possibilidade de redinamizar umas zonas da capital, por exemplo. Isso foi concebido com a ajuda de escritórios portugueses, conscientes de resto, como se veio a ver, dos conflitos de interesse
e de outro tipo de criminalidade que podiam estar a incorrer e que estavam a procurar esconder. Portanto, é por isso que há não tínhamos ilusões, quem trabalha no meio judicial sabe que há muita interpretação, pode haver muitas vezes atitudes conflituais, mas também há muita interpretação do setor da advocacia com os operadores da justiça no Ministério Público, etc. E talvez seja isso também explique boa parte do comportamento das autoridades judiciais e policiais portuguesas, até que finalmente decidiram fazer o que era adequado. Lembro, por exemplo, que as últimas casos que tivemos notícias de investigações das autoridades tributárias, designadamente aos clubes de futebol, recentemente, não é? Têm mais uma vez a ver com informações de Rui Pinto. As tais informações que até podem não produzir a chamada prova legal, mas que permitem aos investigadores irem à procura do suporte por meios legais que precisavam para provar a criminalidade. Estamos já no final desta primeira parte, mas queria naturalmente ouvir os comentadores residentes sobre ainda outros temas. João Marcelino, a justiça desportiva em Portugal vai ter de ser mais célere e vai ter que estar mais atenta a determinadas informações que entretanto vão ser tornadas públicas, provavelmente agora com o acesso aos discos rígidos de Rui Pinto? Não esperemos demasiado da justiça desportiva em Portugal. Ou seja, a justiça desportiva em Portugal está muito vocacionada para analisar os cartões amarelos, os vermelhos, o que acontece dentro do campo e não arrisca fora disso. E, portanto, eu acho que a situação foi bem exposta pela doutora Ana Gomes. Isto tem que ser investigado na sociedade civil, nos tribunais, e é a partir daí que se pode carregar material para depois ser apreciado em sede da justiça desportiva. E, portanto, ela não estará na primeira linha desse combate, não está vocacionada para isso, não está em Portugal como não está no mundo inteiro, para sermos inteiramente justos. Mas deixa-me só dizer, muito rapidamente, que eu subscrevo muito o que diz a doutora Ana Gomes e até vou ser até mais específico, quer dizer, estas centrais de interesses que passam por alguns escritórios têm até hoje ao seu serviço órgãos de comunicação social, isso está muito evidente no desenho para quem quiser ver, não é por acaso, por exemplo, o advogado Proença de Carvalho, ainda há pouco tempo, numa intervenção das SEDES, enfim, que já foi uma grande organização da democracia portuguesa, que hoje, infelizmente, está também com dificuldades, dizia que Rui Pinto era apenas um ladrão e um extorsionista. Não é? E houve aqui uma tentativa, claramente, de intoxicar a opinião pública em Portugal com nesta direção. Felizmente, pela luta da doutora Ana Gomes, e não só, várias pessoas que foram dando visibilidade à argumentação contrária, e nós estamos hoje neste ponto de equilíbrio, em que ambas as dimensões do problema têm que ser investigadas, precisamente porque não nos deixamos intoxicar por essas visões que são perfeitamente organizadas, eu citei aqui o nome, mas poderia citar outros vários, e que têm que ser combatidas pela cidadania, porque senão estamos sempre, a ser alvos passivos de notícias que nos querem levar num determinado caminho, e isso é absolutamente contraproducente. Portanto, estamos agora no ponto certo, as autoridades que se debrucem sobre o acervo de informação que estará naqueles discos e que terá a ver com muitas dimensões da organização social, não só, e portanto não é só nada do ponto de vista desportivo, tem muito, e a partir daí veremos o que é que pode vir. Agora, por aquilo que já vimos, quando os discos ainda estão fechados, com certeza que teremos aqui muita matéria para comentar a todos os níveis, económico, de organização da justiça, de várias dimensões, numa sociedade como a nossa, infelizmente, está mergulhada, 40 e tal anos depois do 25 de Abril, e agora vamos comemorar brevemente no meio desta polémica de sabemos, está mergulhada na corrupção, claramente, e esse combate tem que ser feito. Este é um dos momentos para travar também esse combate. Eu não tenho já muito tempo, mas iria pedir duas intervenções muito rápidas, tanto ao Luís Miguel como ao Diogo. Diogo, justiça desportiva, como pode atuar? Muito rapidamente. Eu não sei se tem muitos argumentos, eu concordo com o João. A justiça desportiva, neste caso, parece-me que é mais para a justiça em termos de sociedade, não pode ser justiça judicial. Acho que a justiça desportiva não tem muito aqui a fazer. A análise, em função depois das
em função depois dos resultados possam ou não ser alcançados, mas volto a dizer, ninguém conhece a matéria que existe, tem que ser alvo de uma grande investigação e como tal eu espero é que sobretudo nós sabemos que se houver alguma coisa que ficamos todos prejudicados, muito mais do que prejudicar o clube A, B ou C, quem sai prejudicado é a imagem de Portugal, é a imagem do nosso desporto e portanto essa é a minha preocupação, eu não me preocupo com o clube A, B ou C ou com a pessoa A, B ou C, eu preocupo-me sobretudo com a imagem que vamos passar lá para fora mais uma vez, sabendo que temos tanta coisa boa para explorar e infelizmente se houver aqui matéria ilegal, naturalmente é essa a imagem que acabará por passar, mas acima de tudo, volto a referir, já temos falado nos outros programas, se voltarmos a ter aqui uma crise em termos daquilo que foram as políticas passadas, sobretudo que aproveitemos para tornar tudo mais transparente e para darmos um passo em frente. Luís Miguel, nota final nesta primeira parte. Uma leitura à distância que é o seguinte, eu não acredito que não hajam autênticas bombas de relógio dentro daqueles discos rígidos. Eu não acredito, vai haver, é impossível. Isto pelo aquilo que eu conheço da indústria, pelo que eu conheço do meio, por aquilo que antecipo vai acontecer. E a partir daí faço a passagem para aquilo que o Diogo determina. Pode ser um momento importante, e talvez aí histórico entre aspas, de percebermos que os modelos de gestão do relacionamento e de trabalho do passado nunca poderão ser os do futuro, e talvez aí nós consigamos trazer mais transparência a um conjunto de indústrias, naquela que estamos a falar em particular em relação ao futebol. Porque há ainda muita coisa para ser feita e muita coisa para ser desmontada, porque o que já temos de bom se possa tornar ainda melhor. Muito bem. Terminamos então aqui a primeira parte do programa. Ana Gomes, gostaria então de lhe agradecer a presença neste Jogo Económico e fica já feito o convite para que esteja connosco noutras ocasiões. Muito obrigado, Ana Gomes. Já a seguir vamos olhar para os estádios vazios e como esta pode ser a única solução para que os clubes não percam a maior fatia do seu orçamento. É já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para falar de jogos à porta fechada e daquela que parece ser a única solução para terminar este campeonato. Começo precisamente com o Diogo Luís. Diogo, aparentemente a solução passará pelos jogos à porta fechada, isto se os clubes quiserem manter naturalmente as verbas dos direitos televisivos. O que é que te parece que pode trazer esta solução? Olha, uma solução, em primeiro lugar, visa terminar as competições. Em segundo lugar, tem que se avaliar as questões sanitárias e se é permitido ou não ter adeptos no estádio, à partida não será, porque ainda estamos numa fase de passagem para uma transição do pós-coronavírus, uma transição normal. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que é a solução mais indicada. Também já há outras teorias que podem, por exemplo, colocar vários adeptos em estádios com maiores capacidades espalhados pelo estádio, não sei se será viável ou não, mas a verdade é que, acima de tudo, o que se pretende é que as competições terminem. Se as competições terminarem, por um lado, temos um vencedor em termos desportivos, que é importante, não vai alimentar polémicas, e, por outro lado, os direitos de televisão, que representam uma grande fatia das receitas dos clubes, acabarão por minimizar no curto prazo os danos do Covid-19. E, portanto, acima de tudo, os clubes vão poder fazer face às suas despesas. Há um ou outro que serão prejudicados porque nem iam receber Porto, Benfica, Sporting, e assim em termos de bilheteira poderão ser prejudicados. Esses vão ser muito prejudicados, não é, Diogo? Porque normalmente a grande receita de bilheteira tem a ver com esses três clubes e, portanto, esses podem ser algo prejudicados, mas faz parte, são as regras, e acima de tudo, se receberem os direitos de televisão, não há motivos para não pagarem os salários, não há motivos para não fazerem aquilo que deveriam fazer, até porque o orçamento estava estipulado no início da época, e como tal, acima de tudo, em termos financeiros e em termos desportivos, é um passo importante. Quanto ao futuro, logo se verá. Ainda falta analisar quais é que serão as devidas proporções económicas que o Covid-19 vai ter em Portugal, sobretudo em termos indiretos, por aquilo que vai acontecer em termos do mercado de transferências, e depois, porque não, também pensar que alguns patrocinadores também podem passar por dificuldades. Mas isso é para a frente, no imediato parece-me que é uma solução boa, se o conseguimos fazer será importante em termos financeiros, em termos esportivos, e porque não também para nós em termos psicológicos, podemos estar em casa também a ver novamente futebol, será sem dúvida uma grande alegria. João Marcelino, esta solução permite que os clubes mantenham 85% das suas receitas
É bom que os clubes esqueçam os outros 15% e que se foquem sobretudo em acabar o campeonato e receber o dinheiro que têm direito dos direitos televisivos? Os clubes estão absolutamente convencidos disso, ou seja, há receitas que estão perdidas. Portanto, esta é a única que está sobre a mesa e é estratégica. Fazer os jogos para que o dinheiro das operadoras e da Sport TV venha para os clubes é absolutamente estratégico. Portanto, a questão é saber, e também, por outro lado, é importante também, seria importante para o futebol que a competição terminasse dentro do campo. Agora, nós sabemos que as recomendações da UEFA, por exemplo, são essas, mas também sabemos, por exemplo, que esta semana o governo holandês proibiu até dia 1 de setembro todas as manifestações desportivas e outras que reúnam um grande público. Portanto, na Holanda isso não vai ser possível. Em Portugal também não sabemos como é que isto se vai poder operacionalizar, porque eu não acredito que desta crise vão sair todos os setores e todas as regiões do país ao mesmo tempo. Portanto, uma das hipóteses que está sobre a mesa, por exemplo, é, além de fazer à porta fechada, é que os jogos que faltam sejam concentrados numa determinada região do país. Numa só região, não é? Isso é uma proposta interessante, João. A Federação avançou com esse plano, não foi? Esta semana. Vamos lá ver, a Inglaterra tem esse plano já há um mês e em Portugal ele pode vir a ser necessário. Nós vimos no discurso do Presidente da República, isso foi admitido, quer dizer, o país não vai sair. Se nós olharmos, por exemplo, para o mapa do Covid-19, percebemos que, por exemplo, na região norte, à volta do Porto e na região de Lisboa e Val do Tejo, que, digamos, a doença está aqui muito mais ativa e, portanto, há regiões do país que têm sido menos castigadas e, portanto, como não estaremos a falar de campos que necessitam ter grandes assistências, há em zonas do país a capacidade para encontrar 8, 10 relevados para fazer, digamos, para instalar as câmaras e fazer acontecer esse espetáculo em 2 meses, essas 10 jornadas. Portanto, mas ainda estamos muito, digamos, num momento em que tudo isto ainda não aparece de forma nítida e clara. A única coisa que está clara é que os jogos devem se disputar, porque se não se disputarem, os clubes vão entrar numa crise que eu nem sequer tenho ideia de qual o estado a que os pode levar, porque estaremos a falar de cerca de 6 meses sem receitas. Normalmente, quando estão ali naquele mês e meio, 2 meses de defesa, os clubes já têm algumas dificuldades. Se estiverem 6 meses sem qualquer receita de bilheteira, de assistência, de direitos de vida, é o descalabro. Portanto, todos esses acordos e os layoffs que têm sido decretados sobre os trabalhadores serão um pouco para aquilo que aí viria. Eu, sinceramente, tenho alguma esperança que seja possível realizar os jogos, seja nos campos dos clubes, seja numa determinada região do país, e que se possa minimizar o efeito sobre esses emblemas e as empresas que estão associadas. Luís, a solução é mesmo terminar os campeonatos, mesmo sem adeptos nas bancadas. Vamos dizer várias coisas sobre o que estás a perguntar, quer ao Diogo, quer ao João, porque tocaste em vários assuntos que eu gostaria de dar a minha opinião. Uma, mesmo com 100% das receitas, muitos dos clubes já andam ali no break-even. Esses 15% que perdem, mesmo assim, será para algumas delas como entrar no vermelho. É o entrar no vermelho, mas com capacidade, margem para poder respirar no futuro. E aí o João tem toda a razão. Se isso não acontecer, ele descalabra para um conjunto delas com outro tipo de problemas que vêm a seguir, que é o tipo de capital que vai ter que se necessário atrair para suportar tudo isso e os custos políticos e estratégicos que isso tem. Essa é uma questão de mesmo 85%, é o mínimo, mas para algumas delas vai ser muito curto e vão ficar muito expostas. Segunda questão que tu falaste e que eu gostaria de dizer, até enquanto jurista, que é, eu se fosse presidente ou administrador de uma SAD que ainda não tivesse jogado com o Benfica, Sporting e Porto, há aqui questões de equidade que a Federação e a Liga teriam que ajudar a resolver. Isto é, porventura, há mecanismos contratuais, eu só aceitaria uma solução dessas se de alguma maneira entrasse aqui um conjunto de mecanismos de compensação que me ajudassem a entrar em algum tipo de equilíbrio e não ser apenas eu, porque ainda não, imagina, na segunda volta tenho o azar nas últimas 5 ou 6 jornadas jogar com o Benfica e Porto, isso é um problema que comparativamente com os meus concorrentes eu não vou ter e que deverá ser levado à minha conta no acordo global. Em relação aos jogos à porta fechada, sim, parece-me ser a solução possível neste momento, ainda que eu ache a questão muito crua. Porquê? Eu não acredito que milhares de pessoas, e basta pensar numa estrutura que é a estrutura das claques.
esta gente não se vai reunir, esta gente não se vai pôr em carros e caminhonetas e autocarros e vai para um determinado sítio, e que vão sair da zona onde elas estão, que é Lisboa e Val do Tejo e Norte, e não vão para seja o Algarve, o Alentejo, Baralto, para baixo ou Trás-os-Montes, e não estamos a fazer migrar o problema. A DGS tem sido relativamente cuidadosa da maneira como fala em relação a isto. E acho que é impossível montar esse plano sem um conjunto de contingências de segurança e da administração interna a garantir que tudo o resto não corra mal. Porque senão, para salvarmos um conjunto de entidades relacionadas com o futebol, poderemos estar a precipitar questões de saúde pública, e por isso é que eu acho que ainda é, sendo a solução possível, ainda está muito crua para me poder satisfazer por completo no ponto de vista dessa última parte. Por último, trazer aqui uma coisa que vai ser extremamente importante se os jogos só ocorrerem à porta fechada, e o Diogo poderá nos ajudar nisso pela sua experiência, que é, nem sempre, nem todos os clubes têm a componente da psicologia e do coaching e da parte motivacional bem trabalhada. Jogar à porta fechada para um atleta que não está habituado é muito, muito diferente. E então há aqui uma nova ferramenta, há uma nova área de conhecimento, que é toda a parte da psicologia, toda a parte do coaching, toda a parte motivacional, que poderá ganhar uma importância absoluta nesta fase final de campeonato e poder fazer a diferença. Tal e qual como é a fisiologia, a nutrição e a preparação. Tudo o que é a preparação daquela equipa para a nova época que vai começar, que é caso uma mini época, esta pré-época tem que ter uma componente psicológica de forma a que aqueles atletas, quando entram em campo, perceberem que têm um contexto diferente e que têm que ter a mesma motivação como se tivessem 50 mil pessoas à pódio. Diogo, é assim? Sim, concordo, e não só, mas também preparação para os atletas para o receio que podem encontrar pela frente, nomeadamente terem o receio de apanharem o Covid-19 com outro colega, e portanto tudo isso tem que ser muito bem trabalhado na cabeça dos atletas, os atletas têm que se preparar, mesmo as próprias referências, porque uma coisa é jogares um jogo do campeonato em casa e tens as tuas referências, outra coisa é jogar fora, e portanto tem que se encontrar aqui um ambiente familiar e fazer perceber aos jogadores a forma como podem dar a volta à situação, e todos os trabalhos, todos os pormenores fazem a diferença. Concordo claramente com o Miguel, acredito que a maior parte dos clubes não tem essa capacidade e terá que ser o treinador a ter mais essa competência. Os treinadores têm que gerir inúmeras áreas, e a verdade é que nos clubes pequenos são responsáveis por inúmeras situações que não deveriam ter que fazer, mas a verdade é que faz parte do trabalho, mas é mais uma área para se preocuparem, e eu concordo, a parte psicológica é muito, muito importante e vai ajudar a alcançar o sucesso. E portanto quem se adaptar melhor a todas estas circunstâncias diferentes, jogar fora do seu ambiente familiar, jogar num estádio completamente vazio, ter a capacidade de perceber que tem que ter confiança para fazer o melhor, concentrar-se na sua função única exclusivamente e não pensar que pode ou não ser infectado. Eu acho que quem conseguir controlar melhor todas estas variáveis naturalmente está mais próximo do sucesso, mas é preciso trabalhá-las, como disse o Miguel e bem, e é mais um pormenor que as grandes estruturas profissionalizadas com certeza já se estão a focar. João, temos aqui um verdadeiro desafio para aquelas estruturas mais débeis e que não têm todo aquele pessoal que é necessário para este tipo de trabalho que o Diogo estava a mencionar. Sim, mas isso digamos que é uma situação nova em todo o mundo, não vai ser só o caso português, nos países em que acontecer a competição à porta fechada, onde elas puder verificar-se, vão aparecer as necessidades de ultrapassar estas dimensões do problema, estas e outras, e portanto esse é um desafio para os clubes que vão ter que envolver nesta operação meios que porventura vão, seja ao nível da psicologia, que são diferentes daqueles que enfrentariam normalmente, e é para aqueles que já estavam rotinados. Isso parece-me absolutamente claro. Até há pouco tempo li um estudo em que a maior parte dos futebolistas, por exemplo, da alta competição que estão agora em casa, têm revelado mais ansiedade do que o normal, ou seja, porque o contexto competitivo em que estavam inseridos e às quais estavam habituados mudou, e portanto com essas mudanças vão aparecer com certeza novos problemas. E é com este cenário desolador, bancadas vazias é aquilo que nos espera para a conclusão da Liga Portuguesa desta época. Vamos então passar para a terceira parte e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir. Estamos de volta para as escolhas da semana. Uso o hashtag Jogo Económico para comentar as escolhas dos nossos comentadores e também para colocar questões a João Marcelino, Luís Miguel Henrique e Diogo Luís. Começamos então com o número da semana. Luís Miguel Henrique, o teu número da semana é o 355. Porque alegadamente é o algarismo por qual o Newcastle, o dono do Newcastle irá vender um veículo
jurídico controlado pelo Reino da Arábia Saudita. Eu trago este número nomeadamente para fazer aquilo, para ligar ao programa da semana passada e da importância que às vezes politicamente está o plano de marcha para o futebol poderá ter. Porque haverá um conjunto de entidades, a nível europeu, não só em Portugal, que por força de maus investimentos, por força dos seus próprios, as pessoas que controlam essas sociedades terem ficado numa situação mais débil, vão ficar muito expostas a capital fora da Europa, nem sempre de regimes muito transparentes ou até de personagens muito transparentes. Isto por um lado. E podemos olhar para, e como nas costas dos outros podemos viver as nossas, é muito perceptível de que aquilo que está acontecendo no Newcastle, num outro tipo de situação e num outro tipo de dimensão, poderá também acontecer em Portugal, face a tal fragilidade que podemos alcançar. E depois perceber que o futebol europeu passa também por ser um branqueador de imagem, não sei se é branqueador de capital, mas branqueador de imagem de um conjunto de regimes autocráticos que veem no futebol uma maneira de poderem, digamos, de alguma forma, de trazer um refreshment aos seus países, às suas marcas, e a Arábia Saudita percebe claramente que o exemplo de Abu Dhabi e do Qatar tem funcionado e está a ir atrás do mesmo. João Marcelino, a tua escolha desta semana para o número é o 40. É o 40, são os 40% do acordo entre o Futebol do Porto e os seus profissionais para os próximos 3 meses, ou seja, o abaixamento dos rendimentos, a vigoridade nestes 3 meses, e eu com isso fico um pouco mais descansado, porque durante algumas semanas acreditei que os 2 principais clubes portugueses, o Benfica e o Futebol do Porto, estivessem tão bem, que eram os únicos 2 clubes mundiais que podiam passar por cima da crise e não fazê-la refletir nos vencimentos e nos rendimentos dos seus jogadores. Afinal, terminou esse braço de ferro, toda a gente percebeu, ironias à parte, que o Benfica e o Futebol do Porto estavam aqui num braço de ferro a ver quem cedia primeiro, perante uma situação que obrigaria, entre aspas, qualquer gestor a fazer aquilo que é absolutamente normal. Se o rendimento da indústria foi tão afetado como foi, os jogadores de futebol obviamente compreendem e estão disponíveis para aceitar isso. Portanto, ficamos neste momento na Europa, penso que o Benfica é capaz de ser o único clube que ainda nem sequer começou a discutir isso com os seus jogadores, tenho isso de fonte mais ou menos fidedigna, e já vimos que na Espanha, na Alemanha, Itália, todos os grandes clubes mundiais estão a fazer refletir a situação presente nesses contratos e o Benfica não. Penso que isso tem a ver com a estratégia do clube, que entende que assim criará maior motivação para o reativar da competição desportiva e para a disputa do título nacional. É um entendimento, não digo se é bom ou se é mau, digo apenas que ele não tem lógica de gestão e, portanto, acho que o Futebol Clube Porto entrou na realidade e era esse momento que eu queria aqui pontuar. E pelos vistos o Benfica só irá refletir então esse ajuste na próxima temporada, pelo menos pelas últimas informações que temos tido. Diogo, termino contigo para o número desta semana. O teu número é o 4, são milhões de euros, certo? É verdade. Eu tenho sempre defendido aqui a participação dos atletas na ajuda para encontrar soluções, e venho falar aqui sobre o ATP Player Council, que é um órgão consultivo, cujo presidente é o Djokovic e que também fazem parte o Rafael Nadal e o Roger Federer, e que apresentaram uma proposta fantástica para ajudar aqueles tenistas que estão a passar por maiores dificuldades. E a proposta consistia basicamente no seguinte: conseguir angariar 4 milhões de euros para depois poder distribuir pelos atletas entre 250 e 700, cada um receberia 10 mil euros. Mas a proposta consistia no seguinte: entre o primeiro e o quinto do ATP, cada um dava 30 mil dólares. Entre o quinto e o 10º, cada um dá 20 mil dólares. Entre o 20º e o 50º, cada um dá 10 mil dólares. Entre o 50º e o 100º, cada um dá 5 mil dólares. Depois, a juntar a isto, os torneios de Grande Slam, cada um são 4, o Roland Garros, o Open da Austrália, o US Open e o Wimbledon, cada um dava 500 mil dólares. Com tudo isto, juntava-se 4 milhões para poder ajudar aqueles que neste momento têm despesas e que não conseguem fazer face a elas da ausência da competição. O que é que isto significa? Mais uma vez, um contributo muito positivo daqueles que são os atletas, daqueles que são os protagonistas e que pensam não só neles próprios, mas sobretudo nos colegas que estão a passar por maiores dificuldades, ajudar os mais pequeninos sempre. E, portanto, é uma mensagem clara e um exemplo fantástico, não só para o desporto, mas também para a sociedade, da forma como aqueles que estão bem também se preocupam com os demais e que não só se preocupam, mas também arranjam soluções, de forma a que os que estão menos bem neste momento não passem por tantas dificuldades. Diogo, começo contigo com o protagonista. Tu escolhes um clube, é da Dinamarca, é o Midtjylland.
Olha, parafraseando aqui o Luís Miguel Henrique, o Midland está a apresentar aqui uma solução com muita imaginação e criatividade. Eles sabem que o mais importante no desporto são os adeptos. Sem adeptos nós não temos receitas, nós não temos patrocínios, porque nós não temos receitas de TV porque não são atrativos. E os adeptos é que são a força de tudo isto. E tendo em atenção que na Dinamarca os jogos possivelmente serão à porta fechada, como em quase todo o globo, o Midland está a tentar encontrar aqui uma solução de forma a que os adeptos possam ter uma experiência diferente. E a experiência consistirá em futebol drive-in. Ou seja, num parque de estacionamento vão colocar ecrãs gigantes e vão permitir que as pessoas vão nos seus próprios carros verem o jogo. Ao mesmo tempo, também estão a fazer uma parceria com uma rádio local para também poderem ouvir o relato em loco. Mas, acima de tudo, é criar aqui uma experiência diferente aos adeptos, fazer com que os adeptos sintam parte na mesma do contexto futebolístico. E reparem, quando houver um golo, os jogadores que estão dentro do campo com certeza vão sentir o apoio pelas apitadelas que vão ouvir do lado de fora do estádio. Portanto, é uma ideia interessante, uma ideia diferente, fora da caixa, mas que faz sentido. É neste momento que têm que surgir estas ideias de forma a que façam com que os adeptos se sintam acarinhados e com que os adeptos façam parte, continuem sempre a fazer parte daquilo que é o desporto e o dia-a-dia dos clubes. Inovador, no mínimo. João Marcelino, o teu protagonista desta semana são dois, Jesse e Bolasie. Companhia limitada. Não, são dois jogadores que representam um bom exemplo daquilo que os clubes, normalmente, e sobretudo os grandes clubes portugueses, não podem fazer, e que foi um erro colossal que o Sporting cometeu esta temporada. O José teve 18 golos, participou em 18 jogos, marcou um golo. O Bolasie, que jogou um bocadinho mais, 25 jogos, marcou 2 golos. Eu não vou perder muito tempo com a análise daquilo que foi o rendimento desses dois jogadores. Vou dizer que o prejuízo que eles causaram não foi só a falta de qualidade de ambos, e em determinados momentos das suas carreiras eles foram bons jogadores. O José ainda esteve no plantel do Real Madrid, que conquistou 2 Champions League. O Bolasie jogou no Everton e no Crystal Palace. Agora, são dois jogadores que neste momento não têm rendimento, estão a caminho da final da carreira e sobretudo impediram que o Sport, e isso também é um bocadinho de culpa da sua organização desportiva, apostasse mais, como devia ter apostado em Plata, em Camacho e em outros jogadores que têm muita qualidade e que vão ser, com certeza, grandes jogadores no futuro. E, portanto, este é um bom exemplo da gestão desportiva que não se pode e não se deve fazer. Porque percebemos que no caso do Sporting foi, digamos, possível por uma questão muito específica de falta de recursos e de incapacidade total para atuar no mercado de transferências no verão passado, mas que obviamente fica claro que era melhor não ter feito nenhum esforço do que ter feito este investimento, porque os ordenados dos jogadores, de certeza, representaram uma grande fatura e não fica nada, rigorosamente nada. Luís Miguel, para terminar, o teu protagonista, Estrela Costa. Sim, porque resume um conjunto de preocupações dos nossos últimos 3 programas. Tudo o que falámos sobre, a ser verdade, ou ter algum fundamento, algumas das coisas que neste momento alegadamente correm, é preocupante, porque na Primeira Liga do futebol nacional poderá haver investimento estrangeiro com interesses aos clubes, com relacionamentos difíceis, com salários em atraso, com possível match fixing, e no programa de hoje, coisas que o Rui Pinto possa parecidas com aquelas que podemos encontrar nos discos do Rui Pinto, e acho que quanto maior fragilidade económica os clubes tiverem, mais expostos irão ficar a este tipo de coisas. Portanto, ao escolher a doutora Estrela para a personagem, não é pela situação em concreto, é por tudo aquilo que significa em termos de receios daquilo que temos vindo a conversar neste programa de hoje e nos últimos 2. E o Luís Miguel termina então com esta escolha, a antiga diretora da SAD do Desportivo das Aves. Luís Miguel Henrique, João Marcelino, Diogo Luís, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Termina aqui mais um programa, nós voltamos então para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.